essa prece cantada do muito, muito, muito maravilhosamente linda. Eu não sei se o Francisco e os espíritos presentes aqui gostam de eu cantar. Não, o problema é esse. Eu cantando realmente. O importante é o que a tua cabeça está fazendo, que a tua cabeça está falando primeiro que a boca. Isso aqui é importante. Passou a ter o teu cérebro primeiro, para depois sair pela boca. Isso aí é que é importante. Ó, a Elisa não vai poder ler hoje de novo. Eu estou pronto para ler. E ela teve que mandar sacrificar a Aninha, não teve jeito. A gata? É. Liguei para ela mais cedo para saber como é que ela estava, se ia ler, se não ia. Que aí, o nosso intranet do Quacobix vai até 8 horas da noite. Aí eu avisei que precisava sair mais cedo, desliguei para poder participar. Por isso eu liguei para a Elisa para saber como é que estava a coisa lá, para eu poder ler. Se mais ninguém se oferecer para ler, né? Claro. O senhor vai ter que sair 8 horas, senhor. Não, eu avisei para a Cobix, porque a intranet com a Cobix fica ligada até às 8 horas da noite. Entendeu? Sim. Aí eu comuniquei que estava saindo mais cedo porque eu tinha que resolver um problema. E aí eu comuniquei que estava saindo mais cedo. Mas eu vou ficar no estudo, entendeu? Tudo bem. Eu só avisei a eles que eles podem querer falar alguma coisa. Aí eu cortei dizendo que não podia participar até o final. Bom, vamos para a prece. O senhor faz ou eu faço? Posso fazer. Estás convidado. Então vamos lá. Amigo, companheiro Jesus, meigo mestre, aqui estamos nós, sentindo a tua presença para mais uma noite de estudo. A noite de hoje, mais um livro de Chico Xavier, ditado por André Luiz, No Mundo Maior. Jesus amado, que as nossas mentes se ampliem o bastante para absorver o que for passado pelo nosso irmão Afrânio. Entender, absorver o que se passa através da narrativa de André no plano espiritual. Que nos sirva de lição, que nos sirva de entendimento para nós e para todos aqueles que desejarem te conhecer e conhecer a tua doutrina, conhecer a literatura espírita. Te pedimos, irmãos nossos, contaminados por todos os tipos de doenças, morais, físicas, espirituais, tal como nós, Senhor, que necessitamos, carecemos da tua presença como médico dos médicos, ajudando-nos, entusiasmando-nos a nos curarmos, para que também possa nos curar. Ele tem que partir de nós não sabemos. A nossa vontade de melhora, de cura. Te pedimos pela nossa irmã Elisa, que ainda não está totalmente restabelecida. Pedimos por aqueles que se encontram nos nossos livros de prece, que se encontram em nossas mentes, em nossos corações. Abençoe e envolva, Senhor, os nossos irmãos que ainda comparecerão ao estudo, aqueles que não poderão comparecer por algum motivo, mas estejam onde estiverem, que estejam sendo envolvidos e abençoados por Ti, Jesus. Envolva e abençoe nós outros no presente momento, estudo, que a Tua paz se faça em nossas mentes e em nossos corações, não só agora, Mestre, mas por todo sempre. Que assim seja, que assim se faça. Graças e graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Elisa, nós já... Boa noite. Hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elisa, Frane. Está melhor, Elisa? Ainda não. É, Estava falando com o Roberto, ainda estou bem grogue, estou
as letras estão se confundindo. Até digitar no celular tá difícil. Eu tive que sacrificar meu gatinho hoje, então realmente eu não estou bem. Realmente. É muito ruim, né? Foi ABC mesmo, né? Oi? Foi ABC mesmo? Foi AVC e crise renal. Um rim dela já estava. Um rim dela estava atrofiado e o outro estava comprometido. E não havia perspectiva dela retornar. Entendeu? Era tipo assim, a veterinária falou, eu tenho 90% de certeza que não vai reverter e 10% de esperança. Não é nem divisão que aconteça. É a esperança de que ela fique bem para que você possa levá-la para casa. Então, eu entendi que ela não ia ficar bem. Né? Ela estava prostrada, cada dia que eu fui lá, ela estava mais prostrada e eu percebi que não ia rolar. Então, eu fiz o que tinha que ser feito. Mais uma na minha conta. Nada. Tem nada a O ver. Vanderlei falava que a gente, quando faz eutanásia em bicho, a gente é responsável. Então, serei Não, responsável mais uma vez. Eu já fiz um. tem nada a ver, não. Se preocupe com isso, não. Oi? Eu acho que você não deve carregar isso dentro de você, não. Desculpa, mas eu acho que você não deve carregar esse pensamento dos outros na sua vida. Desculpa, tá? Boa noite. Eu acho que não deve ser. Ela caiu. Eu me lembrei do Velho Oeste, né, seu Roberto? Eu lia muito do Velho Oeste. Desculpa, gente, que eu estou ajeitando o fone aqui, aí desligou. Beleza, eu me lembrei do Velho Oeste. Eu lia muito livrinho de Bang Bang, lia filme Bang Bang. Quando o cavalo do mocinho ficava ruim, ou do bandido mesmo. Quebrava a pata, por exemplo, lá no meio do mato. Como é que ia fazer com aquele cavalo? Ele sacrificava o cavalo e saía andando com aquela sela pesada nas costas, né? Quer dizer, tem hora que infelizmente, né, Eu estou deixar junto com você nessa, Elisa. Eu também tive que sacrificar 2 animaizinhos aqui em casa. Caiu da escada e o outro também não está com câncer, não tinha jeito. Bom, é horrível isso. Boa noite, Jorge. Vamos lá? Boa noite, Jorge. Capítulo 11 do Mundo Maior, tá? Capítulo 11, nós estamos virando a folha. Oi? Quando puder começar a ler, é só avisando. Tá. Então, virando a folha, nós paramos em indiscutivelmente, não é isso? O parágrafo? Vamos voltar um parágrafo acima do que eu marquei. Aí ele pode começar com indiscutivelmente. No livro antigo, a página 156. No livro novo, eu não sei. Livro novo aí, quem sabe, pode ajudar. Boa noite, prima. Boa noite, Jorge. Todo mundo entrou calado. Bom, vamos lá. Todo mundo achou? Estou vendo. Pode começar? Pode. Livro novo, acho que é a página 135. 135? Livro novo? 135, no novo. Isso. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. O estudo da noite hoje é No Mundo Maior, ditado por André Luiz, fotografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos recomeçar o estudo hoje no seguinte parágrafo. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações, em virtude das leis criadoras e consoladoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. O nosso amigo aí está fazendo como é que se fala? Uma palestra sobre a questão do sexo, né?
está falando para nós que dentro do nosso planeta, um dos maiores causadores de problemas, principalmente para quando nós desencarnamos, é o sexo. Que a gente se liga muito naquele problema, matou, morreu, fez isso, fez aquilo, e se esquece, nós esquecemos desse aí. E é um grande causador também de loucura, a gente não vê como louco, tá? A gente não vê isso como loucura, mas essa questão sexual, é o que está falando aqui, ela no parágrafo 5 nós não lemos, mas ela vai desassociar todos os nossos centros perispíritos, além da mente também está toda estrambelhada. E aqui está falando o seguinte, que quando na fase juvenil é normal, porque a questão do crescer e multiplicar-vos, a questão dos jovens, que geralmente a juventude os ajuda a estar mais ativos, aí tem mais vontade sexual, etc. Mas isso não significa que é do corpo, é o que é da alma. A sede do sexo não se acha no corpo, mas na alma. Aquilo ali é necessário, conforme fala aqui, em virtude das leis criadoras e conservadoras da família humana. Nós temos que estar sempre, como eu falo, nesse movimento para dar chance aos outros se reencarnarem. Inclusive nós mesmos precisamos também dessa chance. Tá? Isso vai falar esse capítulo todo sobre esses detalhes. Vamos lá, senhor. Alguém quer falar? Pode falar. Deixa eu só. O livro aqui. Jorge, não estou ouvindo nada. Peraí, calma aí. Nos bastidores da obsessão, ele coloca aqui no começo lá do livro, ele tem tabagismo, álcool, sexualidade. E tem também outros problemas daqui em relação ao mental. Ele coloca aqui, do sexo, sendo porta de santificação para a vida, altar de preservação das espécies, é também veículo de alucinações, manifestações de mentes atormentadas em estado de angústias e pertinaz. Só por isso aqui que tem mais um pedacinho. Então, é o que você acabou de comentar aí. A gente, na juventude, são poucos, porque também é o fulgor hormonal, também, que isso daí é natural. Mas o problema cultural é que não há disciplina. E também aí converge para ali a chamada, eu não vou usar a palavra alienação. A mente, espíritos recalcitrantes, que é o reencarnante, bem como também o desencarnado ligando-se à criatura leva a triste situação. Só isso, só para abrir uma janela, porque aqui o assunto aí em voga vai envolver isso lá mais na frente. Olha isso. É muito extenso, o assunto é muito longo. Tem um livro, Sexo e Destino. Sexo e Destino. É uma novela, mas não é uma novela, Parece uma novela. Bom, alguém mais quer comentar? A Elisa saiu de novo. Voltou, Elisa? Voltou. Continuando. Na esfera da crosta, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos, para as regiões mais altas. Nesta, sabemos, porém, que a feminilidade e a masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Ele está falando uma coisa interessante para a gente. Aquela pergunta, a famosa pergunta dos anos, o espírito tem sexo, tal, não. Ele está falando que aqui, entre nós, homens e mulheres, de acordo com os sinais orgânicos, os órgãos genitais, etc. E também o sistema lá dentro, o útero e tal, esse sistema todo aí.
Para aqueles que estão desencarnados, ele aqui já está num nível um pouquinho melhor. Tá? A masculinidade e feminilidade. Está falando aqui. Há homens e mulheres também, mas já dentro de um outro conceito. E acima disso, né, vai continuar essa questão totalmente fora dessa questão de sexo como a gente entende. Por exemplo, né, Maria, mãe de Jesus, ela deve ter muitas encarnações, reencarnações, né, como mulher. Ela deve, logicamente, não há necessidade de ela lá ter mudanças no plano tão alto, né, que a gente nem entende. Né? Aí vem Jesus, é a mesma coisa. Não há essa necessidade que nós temos aqui. E lá, essa questão da energia sexual, vamos falar da energia sexual, é utilizado o quê? Para a criação mesmo, a criação de um N coisas, até para nos ajudar aqui também, a partir que não é da criação do humano. O humano somos nós aqui. Nós precisamos disso justamente a chance de reencarnações. Lá no alto, não. Aí isso vai ser dirigido para artes, para cultura, para né, os que vão vir aqui para invenções, criações. É uma coisa muito ampla, e fora que a gente não tem nem ideia como é que é usado essas energias. Não tem ideia. Mas é energia divina, que nós, infelizmente, nos lambuzamos com ela. Mas isso ele vai falar aqui. É gradativo. Primeiro, a gente tem que saber o que é o sexo. Até pouco tempo atrás, eu não tinha nem ideia. A doutrina espírita que trouxe para mim. Quando nós lemos lá no Dicionário da Luz, lá atrás, aqui já foi uma... Nossa! Quando o Alexandre faz aquele pequeno detalhe, uma pequena observação falando sobre sexo. Não me lembro o capítulo, mas no Dicionário da Luz tem. Aqui amplia um pouco mais. E depois vai vir um livro, Sexo e Destino, que vem conversar conosco, né, nos ensinar que existe uma colônia lá em cima chamada Almas Afins, que é toda ela presa à questão sexual. Aí vem os N casos, N detalhes, para a gente entender mais um pouquinho sobre isso. Quem quer falar? No Livro dos Espíritos, lá, eles respondem, né, que a pergunta em relação ao sexo não como nós entendemos, né? É a resposta lá. E o assunto é altamente complexo. Às vezes a pessoa lê essa pergunta e acha, não, lá não tem homem nem mulher, não. Está falando aqui que existe essa característica. Eu não que está falando aqui. Eu já vi falar, não, lá. Eu estou sentindo aqui, né? A gente lê, né? Existe a característica. Você me permite eu pensei até um comentário, que nas questões de gênero na atualidade, a gente tem visto que, tanto na área profissional, seja para o espírito, expiação, prova, a característica, né, seja num corpo masculino ou feminino, o ascendente, mediante as provações, enfim, expiações, fica caracterizado se está num corpo. Se é um espírito com característica feminina estando no corpo masculino, nas suas múltiplas existências no corpo feminino, obviamente, toda a gama, né, cromossomiais caracterizar-se-á no veículo feminino. Não quer dizer que essa criatura é um afeminado. Não. De maneira alguma, não é. E vice-versa. A gente precisa também entender isso aí. Não, porque muitas pessoas apontam, né, às vezes, sem conhecimento de causa. A doutrina espírita, nessa 200 aí, ele desdobra. Lá no Sexo e Destino, desdobra também. Vida e sexo também, né, desdobra esse assunto. É isso aí. Quem mais quer comentar? Pastor Roberto. Compreendemos, Descartes, que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas
como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humanidade, o poder e a delicadeza, a inteligência, e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. O nosso objetivo é isso aí, né, senhor Roberto? É isso aí, adquirindo isso aí para chegar até o equilíbrio. E adquirindo isso aí, nós vamos também nos equilibrar nessa área. Né? Vamos lá. Quanta coisa, né? Inteligência, humildade, delicadeza, sabedoria, tudo isso para nos fazer entender a coisa como deve ser. Né? Bom, no seu humilde, tá bom. No seu humilde já fica mais fácil. Convictos desta realidade universal, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. Nada bem, o instinto sexual, quando isso sobe, que nós subimos, já não há esse instinto conforme existe na Terra. É o que ele fala, não vai ser mudado isso, vai estar aqui essa transformação, né, para um estado de sublimação. Depois ele vai falar sobre a questão do êxtase, né? É a conscientização, né? A conscientização que vem através da humildade, da fortaleza, da delicadeza, da inteligência. É consciência que a gente cria que vai transmudando com a evolução, né? As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primária pela posse absoluta. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. É tempo bom, viu? Não volta. Sempre assim. Tempo bom não volta, não é só. Daqui a pouco apanha. Então, você está falando assim, porque não tem como eu te bater. Entendeu? Eu estou longe, na internet não tem como bater. Já bateu. Já pensou? Eu já levei aqui o sopapo aqui. Bobagem. Ainda bem que a mulher está lá no quarto trancada, graças a Deus. Fala, Consuelo. Eu queria só te perguntar uma coisa. Não há uma oscilação, uma vez você vem homem, outra vez você vem mulher, justamente para aprender a posição do outro? Não? Já bem, Consuelo, se você está como mulher, está crescendo bem como mulher, está evoluindo bem como mulher, você está alcançando o sentimento máximo como mulher, e eu como homem, exemplo. Por que a gente vem nessa... O próprio Chico Xavier fala isso no Pinga Fogo. E aqui na Terra, a maioria dessas troca de variação, nessa troca de sexo, são dois grandes motivos. O maior deles é a inversão que ele fala, inversão de sexo, né? É justamente o mau uso. Isso aí ele fala que realmente não é. E o segundo que ele fala, aí sim, a missão. O que acontece? Se eu vi como homem, mas eu já sou um espírito já equilibrado nessa área. Às vezes eu vi como homem, pode me atrapalhar que, né, no corpo de homem eu posso ter algumas vontades que ainda, né, no mais elevado que eu esteja, ainda tem. Então a espiritualidade vê melhor eu vi num corpo feminino. Aí nós vamos ver essas mulheres inteligentes, que trabalham, superativas, que parecem um homem, mas não falam, não quer saber de sexo. E vice-versa. Né? O exemplo é o Chico. A gente vê pela literatura espírita que o Chico sempre foi mulher. Né? Mas ele veio nessa... por isso, quando ele falou isso no Pinga Fogo, nós entendemos que ele estava falando dele. Ele veio invertido. Ele não falou ele, falou, não, muitas vezes vem porque pode ter vontade de ter filhos, coisa feminina, né? Aquele sentimento de maternidade vem como um homem para resistir a isso. Mas aí, veja, estamos falando de espíritos mais equilibrados. Tá? Então, esse negócio de homem e mulher, só fala, não há necessidade disso. É o famoso ditado popular,
time que se ganha não se perde. Se o objetivo é alcançar o amor, por que não isso? se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Então, veja bem, se o objetivo é amar, olha só, por que mexer? Né? Se eu vou, né? Não tem necessidade. Falam aí, tá? Eu escuto muito isso, mas a gente fica, eu fico na minha, dentro do que eu entendo é isso, do que o Chico falou, eu entendi assim, tá? Posso estar errado também, tá? Tá, entendi. Obrigada. Tá? O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas relações. A mulher-mãe e o homem-pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família, a taba metamorfoseou-se no lar, a defesa armada cedeu ao direito, a floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica, a heterogeneidade dos impulsos das imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes de atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente, embora para o supremo alvo, o divino da espontaneidade, manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a glória, para a gloriosa iniciação. Essa poesia, esse parágrafo, né? Poesia. Nós não notamos isso, né? Aí está falando. Parece que está aprimorando cada vez mais. Então, você falou que levou-se ao cântico. Tem gente que só vê que está aqui. Mas vai chegar lá. Né? Quem quer comentar isso? Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação a outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a providência da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Reduzido número percorre os departamentos do carinho sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. E, às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. É isso aí, a gente demora, nós não demoramos, isso está falando sobre nós, né? Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia, com um equilíbrio indispensável. Nós ainda temos essa questão aí, falando de, né, de sexo, de amor, etc. Amor como nós entendemos, né? Nós ainda estamos muito presos à posse. Infelizmente. Mas já está melhor do que era. Está bem melhor. Antigamente falava, mas antigamente não havia tanto caso disso, de feminicídio, caso não sei o quê. Mas veja bem, antigamente, quando o Brasil foi campeão mundial em 1970, a música era o quê? 90 milhões em ação, para frente Brasil do meu coração, não é isso? 90 milhões. Veja bem, de 1990 para cá, são 32 anos, né? Em 1970, são 52 anos, desculpa. 52 anos. Em 52 anos, nós temos quase 2 vezes e meia aquela população. Nós temos hoje 215 milhões.
Então, existem os casos, naquela época também existiam os casos precedentes, mas se for olhar a proporção de hoje, a proporção daquela época diminuiu. Aparentemente, não, está demais. E outra coisa, naquela época não tínhamos a imprensa, não tínhamos o celular com todo mundo filmando tudo, né? Hoje não, hoje tudo é gravado. Tudo é gravado. Então, nós já estamos passando, nós estamos conseguindo vencer essa prova também. Eu falo em termos de humanidade. Apesar que muitos, conforme ele aqui, muitos não conseguem ir à frente. Muitos mesmo. Né? E lembrando também, todos nós somos reencarnantes. Né? Dentro desses muitos que não conseguem ir à frente, todos nós mesmo, o livro Sexo e Destino vai falar o tempo todo disso aí, né? Sobre essa questão do reencarnante que passou por esses problemas. Tem uma passagem lá, que eu não me lembro o nome do escritor, que fala para o André Luiz, você está vendo esse senhor que passou e nos cumprimentou? Aparentemente ele está zen, né? Super equilibrado. Ele passou por tratamentos aqui, que ele chegou aqui totalmente louco. E agora vai reencarnar. Mas realmente, o escritor lá fala, realmente vai ser uma prova difícil e dolorosa para ele. Agora que ele não vai vir com problemas mentais, não vai vir com problemas orgânicos, problemas de falta de membro, de cegueira, não, nada disso. Essa que o Jorge leu do livro lá, Bastidores da Obsessão, essa angústia, né, que nós, quando estamos com esse problema nessa área, trazemos, não é mole. Não é mole. É uma dificuldade. Por isso que fala essa questão, né? Poucos vencem. E dentro dessa angústia, essa aí, entra também a posse, entra tudo isso. Nós estamos melhorando, graças a Deus. E até aproveitando os reflexos condicionados, porque é uma vida, né? Não é isso? É o que a gente já conversou isso de outras vezes. É um problema, né? Que não foge da gente, que nos maltrata, que nos machuca, é verdade, e isso fica bem, vamos dizer assim, evidente. E as almas envolvidas, se foram ou se adversárias, muitas delas estão ali, né, alimentando, ligando, né, essa ideia. E são aí casos que a gente vê por aí afora, enfim, que nos leva à triste situação de isolamento. É doloroso, sim, muitíssimo, muitíssimo. E chega já das obsessões, que, por isso que ele aqui coloca várias existências, várias encarnações. São dois momentos diferentes, conforme o Afrânio citou. Antigamente, 90 milhões, existia uma hipocrisia. Hoje, com 215 milhões, existe um desregramento. Então, a coisa fica mais aberta, mais viva. A hipocrisia era tudo obscuro, tudo escondidinho. Hoje não. Hoje, o ser humano hoje desregrou e as coisas aparecem com mais intensidade. Mas no desregramento, a criatura não abre a janela para os obsessores? Abre, claro. Mas é por isso. Mas a hipocrisia também abria janela. A hipocrisia também abria janelas. O indivíduo se fingia de sério, de coisa, hipocritamente. Hoje não existe essa preocupação. Eu vou escancarar mesmo, vou fazer, todo mundo faz, eu vou fazer também. Aí a coisa sempre ficou maior, né? Mas não. Já vem aí o mês aí do carnaval, é o que vai acontecer novamente, repetindo. Só mais um detalhe aí para ilustrar mais esse fato aí, sobre os problemas de hoje também. Olha aqui, é Belino o nome do cara que estava dando informações ao Zé Luiz. No capítulo 9, segunda parte do Sexo e Destino, também é uma obra do André Luiz, tá? Aqui no meu, página 266, mas não precisa pegar não, que só um pedacinho que eu vou ler. Enquanto nos detínhamos em caminhada agradável, Belino prosseguiu informando que todos eles,
quer dizer, os que desencarnaram, problema. Depois de suficientemente instruídos, são recambiados ao domicílio terrestre. Reencarnam. Olha só onde que vão reencarnar. Onde reencarnam nos ambientes em que faliram. E tanto quanto possível, nas equipes consanguíneas que lhes impuseram prejuízos ou lhes sofreram os danos. É uma prova difícil. Aí a gente vê hoje essa questão aí da infantil, né, da pedofilia, etc. Tá? São isso, espíritos afins ou inimigos, ou seja, né, com problemas, que vão reencarnar juntos, não resistem à prova. Está aí acontecendo. Então, são provas dificílimas. Quando o espírito se envereda por esse lado aí, tá, que realmente leva o sexo como instinto, várias reencarnações para conseguir realmente tocar da guerra. É dado isso aqui sem chance. Sem chance. Depois deve vir as reencarnações mais pesadas. Tá? Sexo distinto. Estava vendo esse livro, bom, né? O livro tem tantos anos. No livro Loucura e Obsessão tem um caso, Lício, um garoto que tem... Garoto, né? Você lembra, né? Um tio. E é o processo obsessivo. A miliciana detectou essa anomalia. O garoto conseguiu vencer, ele depois se tornou até um trabalhador na área mediúnica, né? Se tornou um médium, um trabalhador, e o tio ainda custou acertar o passe, porque a entidade que os vampirizavam reencarnou, porque ele né, voltou para a esposa, e a esposa engravidou, reencarnou por lá, não sei, eles não mencionam, mas é o caso aí desse menino aí, né? Com todas as características femininas, que é, no caso, o espírito, eu vou falar o espírito, que teve uma experiência no corpo feminino, foi, né, um tanto leviano, né? Foi para o masculino, não, mas ele conseguiu, ele venceu essa reencarnação. Ele conseguiu. Nossa, Roberto. Eu posso fazer uma pergunta? Oi? Eu tô meio aérea, desculpa, gente. Fala. O remédio está me deixando muito doido. Essa parte aqui que diz desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício, constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Depois embaixo fala assim, raras individualidades conseguem manter-se ao ponto da simpatia, do equilíbrio indesejável, indispensável. Então, assim, os nossos relacionamentos, os relacionamentos em geral da humanidade, são todos assim: desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício, e ainda inclui a parte aqui de baixo dos monstros do egoísmo e do ciúme. Esses são os relacionamentos que eu considero que a gente vive e são altamente desequilibrados, né? Às vezes a gente perde ponto relacionar porque a gente quer ser proprietário das pessoas, né? A gente criou aquele aspecto que foi se passando durante anos e anos, que casou é meu, entendeu? Eu acho assim, o casamento é um pacto de lealdade, mas é por vontade própria, não é por uma obrigação. Então, a gente não tem que aprisionar, a pessoa tem que entender o aspecto de vida que ela escolheu. Então, por isso eu vejo que hoje muitos relacionamentos não duram, que as pessoas perderam exatamente esse ponto que deveria ter sido eliminado, que é a posse, o egoísmo, o ciúme, ficando só com a simpatia, o carinho, o devotamento, né? E a renúncia. Porque o casamento nada mais é do que uma renúncia diária, né? Uma compreensão, um entendimento, uma renúncia diária para você conseguir viver bem com aquela pessoa. Ah, ele é difícil, todo mundo é difícil, né? Se a gente olhar para a gente e ver que flor a gente não é. Difícil todo mundo é.
A gente tem que passar por cima de várias coisas e entender as deficiências e as dificuldades das pessoas. Aí, com isso, como as pessoas não estão nem aí, nem preocupadas em entender as falhas, né, e as diferenças que são cruciais, as pessoas preferem eliminar aquilo da sua vida, separando, entregando a outra relação. Então, ficam igual a abelha de flor em flor, né? Beija-flor, e os relacionamentos não duram, e as pessoas realmente acabam não se conhecendo o quanto deveriam, porque nós que temos aí casamentos antigos, né? A gente vê que a gente vai conhecendo cada vez mais a pessoa com o passar dos anos. Então, é uma experiência diferente, mas é aquilo que eu falei no começo, é uma opção que a gente fez, né? Nós não fomos obrigados a fazer isso. Então, a gente fez porque quis. Só isso. Eu falei demais. Oi? Então, vamos lá. Pode ir? Isso aí que a Elisa falou, isso mesmo. Renúncia é a palavra-chave. Né? O êxtase do santo foi, um dia, mero impulso, como o diamante lapidado, gota celeste eleita para refletir a claridade de viveu no aluvião, ignorado entre seixos brutos. Claro está que, assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Olha essa coisa interessante, né? Onde vai parar o instinto sexual? O êxtase. Né? Quando nós tiramos isso, né? É uma sensação tão boa, né? Que o espírito não quer. Nós vimos na revista Espírita, né? Que tem espírito que quer nem voltar, né? E a menina pede até para, por favor, né? Jogue água em mim e tal, para que volte. É uma sensação que poucos de nós conhecem. Eu mesmo não conheço, não. Né? Mas quem já esteve com êxtase, né? No êxtase, ou seja, é uma graduação desse instinto sexual, conforme ele fala aqui, né? Responsabilidade, disciplina e renúncia. Consegue, né? Realmente é um trabalho que não é de um dia para o outro. É um trabalho bem... Tem muita coisa também junto com isso para a gente consertar. Tá? Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Aquela questão da pessoa, vou parar de comer carne, mas toda vez que passa perto de uma casa que está com aquele cheiro da carne, né? Ai, meu Deus do céu, né? Tem que força, né? Às vezes, tem certas coisas que a gente quer fazer que a gente vai ter muita dificuldade. Pode diminuir treinando. Estou falando coisas de corpo físico, não estou falando de virtudes, não, né? Para chegar lá. Imagina a santificação, né? Não adianta a gente querer santo de um dia para o outro. Eu já ouvi tipo assim, pô, tu estuda tanto espiritismo, fala tanto espiritismo, vê palestra, vê isso aquilo, pô, mas tem hora que não posso chegar aqui, uma coisa eu fiz. Então, nós temos que, né, ver nossos limites e tentar aumentá-los, né? Aumentar sempre o limite. Tá? Então, não adianta. Essas conclusões não vão nos induzir. Esse programa tem que ser santo. Não. Vamos adquirir a santidade. Diferente. É que as pessoas não entendem, Afrânio, que a gente também precisa parar arestas. Não é? Entendeu? Nós somos encarnados, nós somos espíritos encarnados. Se a gente tivesse perfeito, a gente não estava aqui na Terra. A gente não precisava estar aqui. Né? Eu ainda está estudando. Eu ainda tenho muito aqueles espinhos do porco espinho, viu, Elisa? Quer dizer,
Todos nós, Afrânio, todos nós. Eu O pessoal acha que a gente é espírita já elevado. O pessoal não entende que a gente também é igual a ele. Tá repetindo, eu acho. Hã? Eu estou rindo porque as pessoas dizem, eu acho. Achar é uma coisa. Eu acho. Vamos lá, seu Roberto. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução que se encontra. Não podemos exigir... Olha só o que ele está falando aqui. A gente mente para nós mesmos, tá? Nós temos um departamento de marketing e nós achamos que nós somos o bambambam. Mas está bem que nenhum homem conseguiria negar, nós não conseguimos negar. É a nossa situação. Por isso que tem a pergunta 919. Conhece homem, conhece-te a ti mesmo. A gente justamente começar, né, a conhecer, né, onde nós estamos. E aí sim, é o trabalho. Tem que sair daqui. Como diz a Consuelo, sair do chiqueirinho. Vamos lá, seu Roberto. Aprendi com você. Não podemos exigir que Hottentot, em culto, envergue a beca de um catedrático e se ponha, de um dia para o outro, a ensinar o direito romano. Irrisório seria reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. Viu, Elisa? Tem que ser santo, viu, Elisa? É espírita. Vamos lá, a natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte, quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Quando nós resolvemos mudar tudo, né? As provas, tá? É ajuda para passar por outro. Significa que as provas vão sumir. Então, está falando aqui, a natureza é mãe benigna. O conjunto da natureza está os espíritos amigos, os protetores, os reencarnados, né, que vão simpatizam, tudo vai nos ajudar. Sempre mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem. Tudo bem. Todos nós temos esse propósito, mas esse propósito tem que ser comedido. Não adianta atropelar, né? A natureza não dá saltos, não adianta atropelar. Tem que ser comedido, que é para poder realmente entender por que nós estamos nos modificando e nós estamos agindo de outra maneira. Deixa eu fazer uma reclamação aos espíritos presentes. Isso aqui não é a aula de educação mediúnica, nem eu vou fazer psicografia. Ao pedir uma caneta aqui, me deram uma caneta que não escreve também. Não é só o lápis lá da mesa, é a caneta também, viu? Voltou tudo de novo. Vamos lá? Tem? Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas e criminosas paixões. Opa! Eu acho legal que a palavra angústias afetivas. Né? Pesado. Devidos à incompreensão sexual incontáveis, crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Olha a influência também pelo mau comportamento da obsessão. Né?
Aí você observa aí que essas paixões, essas criminosas paixões, essa coisa de levar para a vida eterna aquela paixão que não deu certo, como gera esses processos obsessivos que torturam a humanidade, né? Muitos desses casos de obsessão estão relacionados com isso, né? Pessoas que ficaram para trás, não aceitaram a condição, por aí vai, né? Nos últimos tempos, quando veio para cá o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, eu não vou falar de Rock in Rio, não, eu vou falar das personalidades. No Brasil, nós tivemos... Tá ruim? Não, eu só não tô tocando a guitarra aqui já. Ó. Ah, tá. Não, tudo bem. Aí nós tivemos aquele menino inglês do conjunto, acho que é Queen, né? Que, por excesso, por abuso, contaminou-se. Nós tivemos aqui também cantores, né? Pai muito produtor de música, a mãe também. Hoje tem um trabalho, tem uma ONG né? Que leva o nome dele, o filho, também, né? Passou por essas situações, por desequilíbrio e excesso. E agora a mononucleose, tem uma cantora muito popular, né? Segundo consta, para alcançar, né, a libido mediante colúrio, com cerca de 32 homens, isso após show, o assunto foi sério, isso deixou aí, tá? Né? Está com a saúde totalmente destrambelhada e desajustadíssima. Então, e a gente tivemos também aquela outra devido à droga, essa eu posso falar o nome. Estive aqui no Brasil, que eu não aguentava nem ficar em pé, por causa do consumo da droga. Ou sei lá, uma coisa assim. Né? Enfim, esses são os ícones que, né, são vistos, e você citou há poucos minutos o jovem, né? Então essas criaturas exacerbam e arrastam com seus magnetismos e as pessoas que não têm um problema. Eu gosto de usar sempre a palavra da cultura, que vem de educação, né? Para favorecê-las ao ímpeto. E, infelizmente, a gente vê a palavra que o Roberto usou, que você citou, de 90 milhões, da hipocrisia, e agora a liberação, a libertinagem, sei lá se é o nome seria esse. Enfim, eu estou só enriquecendo com conteúdos, né? Isso que está sendo apresentado aqui mediante a leitura. E aí, se a gente faz uma apresentação dessa para mais jovens, você é careta com uma linguagem, né? Está ultrapassado, você é assim, você é assado. Entre outros, aqui a Elisa acabou de comentar, né? Se você, em casa, às vezes apresentar para poder colocar as coisas de uma performance, você é ditador. Ou a mãe ou o pai é ditador, você está impondo, enfim. Boca de arame, acabou. Devidos à incompreensão sexual. Realmente, as escolas têm que atuar nessa faixa aí, alguma matéria, não é uma matéria só sexo, né? Mas, por exemplo, biologia, né? Então, aprofundar um pouquinho dentro do nível daquela turma, né? Dar uma aprofundada, para compreender isso aí, né? E com a função, às vezes, de uma assistente social, que não está muito preocupada, né? Não tem muita... Mas essa compreensão sexual é a necessidade nossa, né? Nossa. Não é só o que o papai e a mamãe falam. Você Complementos. Oi? Você falou da escola, a rua aí onde você, né, que passeia aí. Não sei se tem saída ali também, entrada, não sei. Tem uma escola pública ali. Ali, eu saio para fazer compras quando tem aula.
é realmente uma situação degradante. Né? Um dia desse eu vim aqui do Inter, vinha caminhando, a mãe veio com a filha. Eu até parabenizei a mãe por ter ido buscar na escola, falou assim, meu filho, assim, me chamou mesmo, eu falei assim, eu tô aqui. Assim, mostrei para ela cabelo branco, jogou de filho, e ela é muito mais nova. Não deixa solta, não. Ela sabe, eu converso muito abertamente. Eu não cheguei a falar, não, né? Porque ela sabe o que acontece. E a gente vê, né? Isso não é só aqui, não. Isso que você abriu o leque aí da informação. A questão da E o negócio é educação, educação. com a educação, ela comporta tudo. É. Mas se é do espírito, como é que a mãe, ou escola, ou alguém pode evitar essas coisas? Né? Se já é do espírito essa rebeldia. Mas o espírito vem aqui para acabar com essa rebeldia. Se ninguém falar nada, vai ter sempre a rebeldia. Não, Vai tirar não é vazão. isso que eu estou Olha só, falando. hoje alguém fala, isso aqui você toma cuidado com isso aqui. Desobedece. Amanhã, de novo. Uma hora, aí sim, vem a famosa dor, sofrimento. Aí vai lembrar daquilo. Peraí, me avisaram. Tu viu o caso de Cecília, no capítulo anterior, do aborto, que ela desencarna por causa do aborto? Aí arrumou um inimigo cruel, que era o espírito que vinha reencarnar. Foi avisado, foi avisado, foi avisado. Será que na próxima reencarnação ela ainda vai voltar com essa rebeldia? Ela vai passar por um pecado. O capitão procurou. Ela procurou. É castigo também. Então, Consuelo, é isso aí. Nós só aprendemos através de quê? De mantra, repetição, repetição. Mas se não houver alguém para falar, a gente nunca vai aprender, vai E continuar se sendo. esse aprendizado vier com a idade, só pela a idade. Não, o que eu estou tentando falar é o seguinte: por exemplo, você com 20 anos, o teu corpo é uma coisa. Você com 30 anos, o teu corpo é outra coisa. Com 40, uma coisa. Agora, o teu corpo com 80, outra é totalmente diferente. Você não tem mais energia sexual, você não tem mais a beleza, você não tem mais a pele firme, né? A bundinha não está mais empinada, essas coisas todas. Mas isso, aí você declina do sexo, você declina de todas essas vontades, né? Porque você perde. Não porque você não queira, mas porque você perdeu. Porque teu corpo não te impõe mais isso, né? E nem os obsessores vão ficar mais perto de você quando você tiver com 70, 80 anos te empurrando para o sexo. Né? Pelo menos para uma mulher que eu estou falando, para um homem eu não sei. O que eu estou dizendo para você. E aí, esse aprendizado valeu depois da idade ou não? Quando ela renascer, novamente vai ser tudo a mesma coisa. Depende do desejo que está impregnado na mente do espírito. Isso. É o desejo. Se existe o desejo, não vai acabar com 100 anos, não vai acabar. É o desejo. É a mente que está saturada de desejos que o corpo físico não tem nada a ver com isso, mas o espírito tem. Esse desejo está impregnado. Sim, seu Roberto, mas é o que eu estou lhe perguntando. Quando ela tiver com 70 anos, por exemplo, esse exemplo que o Jorge deu, né, da moça que fez sexo com 30 homens. Com 80 anos, ela não vai ter nem 30 homens interessados nela. O que eu estou falando o corpo tem alguma ajuda, dá alguma ajuda para esse cérebro diminuir esse desejo? Isso aí vai ser de cada um. Se ela aprendeu, não o corpo descansado, ela, na mente dela, interiorizou. Eu sempre, Interiorizou, sim. Se não interiorizou, não. Não. Vai voltar quando chegar aos 15, 16 anos. Não me chama, não. Me chama, não, também. Entendi. Entendeu? Estou brincando aqui, mas é sério. O negócio é isso. A repetição, de repente, ela interiorizou aquilo. Ainda bem que estou até aqui com 80 anos, interiorizou. Deve voltar melhor.
Se não interiorizou, pode voltar da mesma forma. Só que, às vezes, também a gente já vem com alguma dificuldade para e contendo. Tá? A lei é clara, tem que voltar para o caminho certo. Vai, até chegar um determinado momento. Aí não tem mais jeito. Agora, uma outra pergunta. Se ela tem já essa propensão, por que ela recebe, eu estou usando um exemplo, né? Por que ela recebe já de mão beijada essa facilidade para ter isso? Né? O dinheiro, a fama, por que não reduzem isso para ela aprender mais fácil? Pode determinar provas. E é difícil. A prova do dinheiro, da autoridade, da beleza, são provas do talento desse tipo daí, que ela é artista. Olha só quanta prova que está inclusa nesse estudo. Tudo é prova. O dinheiro não é bom, não, professor. O dinheiro não é bom para quem sabe usar. Vê a Condessa Paula, 5 ou 6 reencarnações na miséria para poder ter dinheiro. Não é? Prova. Agora, o nosso olhar material acha que, puxa, a vida nasceu na bonança. Feliz é ela, eu não, nada disso. É uma prova de cima, né? Gente, aqui foi a hora. Entendeu, Eu vou deixar aqui anotado para falar sobre isso na próxima reunião, no Bastidores da Obsessão, aqui a página 31 do livro velho é 28. O item, quem quiser pesquisar lá, ele não tem item, ele tem só pontinhos, capítulo aqui. Examinando a obsessão. Aí tem lá o item, a página 20, começa na 27, é um pedacinho pequenininho, não vai dar para a gente ler e nem conversar, deixar para uma outra oportunidade, para enriquecer o trabalho aí. Vou deixar até anotado aqui. Eu acho, pessoalmente, que eu vou falar rapidamente. Essa questão da sensualidade é uma escolha perigosa da pessoa, porque a sensualidade excessiva é exatamente devido à possibilidade que ela tem durante a vida. Os caminhos se abrem para aquele sentido porque você caminha naquele sentido. Você caminhar em outro sentido, aquele caminho não vai se abrir para você. Então, são escolhas que a pessoa faz, até aquelas aflições da vida atual. Escolhas que a pessoa faz, que depois ela vai ter que responder por elas, por vontade própria que ela teve que escolher aquele caminho, e aquele caminho se abriu para ela. Porque no momento que uma coisa dessa acontece, ela não é obrigada a fazer isso. Ela faz por uma escolha. Então, sensualidade excessiva, desejo exagerado, essas coisas todas são opções escolhidas também pelas pessoas. Elas se obrigam a essa situação até pelo contexto social, para ser mais, para ser melhor, para ser diferente, para ser o tal, ter uma visão como diz hoje em dia, de pegador, de matadora, entendeu? É bem assim que eu vejo essa situação. Eu concordar comigo também, tudo bem. Deixa de ser Olha só quantas coisas. Para nós, virtudes, né? Materialistas. Beleza? Tá? Dinheiro, talento. É muito complicado. Tá? Tem que ser muito equilibrado para vencer com isso tudo. Sim. Muito equilibrado. E aí que entra o desregramento. Aí vem o desregramento, vem a angústia aflitiva que ele fala ali, de estar querendo sempre, né? Olha só. Aí vem a perdição mesmo, a pessoa se perde. O caso da Cecília tem muito a ver com isso. O pai rico, o que ela ia fazer? Ela ia para farra. Não sabe nem quem era o pai do neném que ela estava esperando. Tem claro, estou com esse capítulo logo a seguir da Cecília para explicar
E veja bem, perante a espiritualidade, no livro Nosso Lar, que passa muito de leve, muito suave, quando a Luísa vai passando com a Narcisa e fala, e essa porta ali? E a Narcisa fala, por enquanto deixa isso quieto. Ali a porta é um local onde ficam os perdidos no sexo, né? Anda, problemas de sexo. Aí só fala isso lá no Nosso Lar. Há tempos atrás, há tempos atrás você citou no livro do Chico uma passagem de uma menina que estava desequilibrada, ela foi ao médico. Aí o médico disse assim, o seu problema é sexo. Eu resolvo o seu problema. O médico falou isso para ela. Aí a gente tem aquele médico lá de São Paulo, tem muitos médicos aí. Chega a menina lá no... Trilha da Libertação. Trilha? Trilha da Libertação. Psicólogo. O psicólogo diz para ela que vai resolver o problema dela, engravida ela. Ele engravidou, né? A gente vê, né, é muito caso, é muita coisa. A gente vê que é um negócio realmente de loucura. Está querendo, só para a gente encerrar, aquele rapaz que estava na maternidade. Olha só, como isso é uma coisa insana. É bem insana isso. Que o cara. Não, o cara, infelizmente, tem que ser catalogado como um grande doente mental. Pouco. Nós enxergamos de outra forma. Mas a realidade é essa. Aí é como eles estão vendo aí. Como eles estão. Tá? Complicado isso. Bom, tá? A última coisa que eu vou falar. O Estevão não era espírita, não era evangélico, não era católico, ele era judeu. Conhecia só, eu vou usar na nossa linguagem vulgar, só o Velho Testamento. E ele disse para a irmã dele, Abigail, quando Paulo conhecer Jesus, como ele conheceu, tá? Ponto. Aí cada um que pense. Se ele defendeu Moisés assim, imagine quando conhecer Jesus. Quer dizer, quando conhecer o melhor, né? Daí para frente, né? Já é um espírito que passou por todos esses caminhos que nós estamos passando, tentando passar. A recidiva pode chegar. É natural isso. Bom, gente, então, segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo, vamos acabar o item 14, falta um pouquinho, os bons espíritas, né? O 15 eu não me lembro que é não, por isso que eu não posso fazer a propaganda. Quarta-feira, que vamos completar aqui, 4, 9, 1, e semana que vem, sexta-feira, quarta, aí, pode ficar nesse cara. Pessoal, senhor agora, né? Você está picotando, não estou entendendo. Pode fazer a prece já? Eu não estou te ouvindo, não, Fran. Então tá. Melhorou? Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos. E agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade que nos foi concedida, sua misericórdia. E mais uma vez nos reunirmos para o estudo. O estudo da nossa doutrina, das obras da nossa doutrina. Muito obrigado, Jesus. Saibamos colocar em prática o que estudamos, transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer. Voltamos a te pedir pelos nossos irmãos contaminados, todos os tipos de doenças. Assim sendo, estamos pedindo por nós mesmos, também contaminados por todos os tipos de doenças. Pedimos pelas pessoas que se encontram no nosso livro de prece, que se encontram em nossas mentes e em nossos corações. Que a paz se faça em cada uma dessas pessoas. Nos proporcione, por favor, Senhor Jesus, um bom final de semana, um sono nesta noite tranquila, e que possamos voltar na próxima segunda-feira para dar continuidade aos nossos estudos. Abençoe-nos
a todos nós aqui presentes, aqueles que não conseguiram chegar. Pedimos que abençoe todos os desencarnados. Sim, sim. Senhor. Tá. Deus. Paz. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus.